eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Opa. E vou dizer se a sua resposta está correta ou se ela está errada. Vou ser muito franco com você. Se eu lhe der uma quantia em dinheiro, se eu lhe oferecer uma quantia em dinheiro, você prefere receber 5 mil, 100 mil, 1 milhão ou 7 milhões? 7 milhões. Bom, Com certeza errei, mas 7 milhões. a resposta aqui nesse caso não está errada, mas você foi nos 7 milhões. Perfeito, natural, compreensível. Eu não te falei qual era a moeda. Exatamente. Eu só falei uma quantia. Uhum. Então é o seguinte, 5 mil reais e você optou por 7 milhões de guaranis paraguaios, que é a mesma quantia, tá? Eu falei que eu ia ser franco com você. O franco de Ruanda daria 1 milhão e 200 mil francos de Ruanda, 1 milhão e 100 mil dinares iranianos, 102 mil bolívares venezuelanos ou 29 mil bates tailandeses, sempre dá 5 mil reais, que são 900 dólares, né? Por que eu estou falando isso? Porque cada país tem uma moeda e as moedas, elas são a representação de um padrão monetário e a representação da confiança que aquele país produz no mundo. Então, quando você tem um país que respeita as instituições, que tem um banco central que não brinca com a moeda, que defende a moeda, que combate a inflação, que não fica fazendo malandragens, que não opera com câmbio segura para depois soltar, para valorizar, você tem uma moeda confiável. E quando você não tem isso, você não tem uma moeda confiável. Então, a moeda de um país, a confiança da moeda de um país traduz a credibilidade daquele país, independente das questões conjunturais. Então, países sofisticados, países de economia forte, países com instituições fortes, são países com moeda forte. Eu estou falando tudo isso porque a gente entrou numa discussão de algum tempinho para cá do presidente Lula se insurgindo contra o uso do dólar como moeda de transação das compras e vendas internacionais ou transações financeiras internacionais. E ele vem falando isso de maneira consistente. Consistente, eu quero dizer, não pelo conteúdo ser sólido, mas pela frequência. Ele disse: eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, a relação comercial, ele passa pelo dólar. Quando for com a Argentina ou a China, não precisa. Ninguém determina que o dólar... ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão, né? Em que fórum isso foi determinado? E aí ele falando sobre a substituição do dólar no comércio multinacional é uma coisa que não tem volta. Mas ele não falou só isso. Ele falou... o BRICS é um fórum que ocupa metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E 10 países do BRICS participam do G20, onde o senhor Trump participa. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Queremos ter independência nas nossas políticas. Queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. Nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, a moeda de cada país, a gente fazer comércio sem usar o dólar. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer na nossa moeda. Por que eu sou obrigado a ficar lastreado pelo dólar que eu não controlo? Quem tem uma máquina de produzir dólar são os Estados Unidos, nós não. Então, essas declarações do presidente... elas provocaram uma irritação dos Estados Unidos e elas provocam também uma discussão que é importante que você conheça. Não tem o menor sentido a gente pensar em fazer comércio exterior com outra moeda que não seja o dólar.
né? Você sabe que das 20 maiores economias do mundo, a moeda mais antiga dessa lista é a libra esterlina, que é uma moeda que tem mais de 300 anos. E a segunda moeda mais antiga é o dólar americano, que tem mais de 200 anos, 240 anos. Então, o dólar é uma moeda antiga. O dólar assumiu o papel que já foi da libra esterlina, já foi da libra, no tempo em que o Reino Unido mandava no mundo, num processo natural e compreensível, né, de superação econômica. Os Estados Unidos assumiram um papel preponderante. São um país de economia rica, um país de economia estável, eles têm uma moeda estável e você sempre faz as contas, você acaba fazendo em dólar. Sempre. Por exemplo, eu não sei quanto o Sandro ganhava quando ele começou a trabalhar. Mas se eu perguntar para ele e ele lembrar do número, eu vou falar, mas isso era pouco ou muito? Porque a nossa inflação ao longo do tempo é tão grande. Por exemplo, eu cheguei a ganhar salários de 20 milhões de unidades nossas. Se eu pego, e eu guardei alguns desses contra-cheques, que você lê lá 20 milhões e tal. Se você faz você tem que converter para alguma moeda estável para tentar entender que número é esse, né? Por exemplo, adianta eu falar para você, Sandro, que o McDonald's custa 170 liras turcas em Istambul? Porque é o que ele custa. Ou que ele custa 410 rublos em Moscou? Você vai dizer, mas quanto que é isso? Ué, a gente tem que converter para alguma moeda, né? A gente pode converter para a nossa, porque a gente conhece, ou a gente vai converter para o dólar, ou para o euro, mas a gente não vai converter para o yuan chinês, porque se converter para o yuan chinês, a gente vai ter que depois converter para o dólar. Então, o dólar, ele se tornou a moeda global, não porque os americanos impuseram, porque se houvesse a capacidade de impor alguma coisa, a Inglaterra não teria perdido esse papel com a libra, porque em algum momento ela conseguiu se impor, né? O fato é, hoje, se você pegar, o Brasil tem 355 bilhões de o quê? Em reservas internacionais? De dólares. Se você perguntar para o Roberto Campos Neto, não, se você perguntar para o Gabriel Galípolo e falar, quanto é que a gente tem de reservas internacionais? Você acha que ele vai te responder que a gente tem 1 trilhão de reais? Ou você acha que ele vai dizer que a gente tem 355 bilhões de dólares? Ele vai falar 355 bilhões de dólares. Se você perguntar para o Lula, ele vai falar 355 bilhões de dólares. A gente faz conta em dólar, não tem jeito. Quando os argentinos estavam... ainda tem uma inflação muito grande, mas os argentinos guardavam o que debaixo do colchão? Peso argentino? Não. O presidente Lula, se sobrar algum dinheiro para ele guardar, ele vai investir em bolívar venezuelano? Não vai. Alguém, em sã consciência, aplicaria dinheiro em bolívar venezuelano? Não tem como. A gente não vai investir em moedas que não são conversíveis, que tenham alta liquidez, que sejam conversíveis, confiáveis, estáveis. Isso são atributos essenciais, isso próprio de moeda forte. Aí é chocante ver uma frase como essa do presidente Lula dizer, por que eu sou obrigado a ficar lastreado pelo dólar que eu não controlo? Desculpa, ninguém controla o dólar. O presidente dos Estados Unidos não controla o dólar. O dólar é a moeda americana, mas ele não controla o dólar. O que os Estados Unidos fazem é controlar a economia mundial, como a China está controlando a economia mundial. Fazendo o quê? Investindo em educação, infraestrutura, financiamento, taxa de juros baixa. Da China a gente conhece muito pouco, a razão pela qual o yuan vai levar um tempo para se tornar uma moeda de referência como o dólar é. Mas nos Estados Unidos você sabe. Tem lá um presidente completamente fora da casinha agora, mas a tradição americana, e mesmo com o presidente fora da casinha, a tradição americana está lá, o Banco Central independente, a Suprema Corte independente, né? Agora, a Rússia, por exemplo,
A gente pode negociar com a Rússia. Para a gente negociar com a Rússia, a gente não pode usar dólar, porque a Rússia está fora do sistema financeiro lá, o SWIFT. Ela não pode receber. Se alguém colocar alguma coisa numa conta de um banco russo, a conta é apreendida. Então a Rússia tem um sistema paralelo. Agora, você acha razoável? Você, por exemplo, você tem lá 100 bois para vender, sei lá, 1.000 toneladas de carne para vender. Você acha razoável você mandar 1.000 toneladas, 100 toneladas, qualquer número, que é uma coisa real, é um ativo real. Você manda para a Rússia, eles te entregam um saco de rublo? O que você faz com o rublo? Você só pode usar o rublo para fazer transação com a Rússia. Então você tem que ter uma moeda conversível, só que você tem que, para ter a moeda conversível mais aceita no mundo, é o dólar. Pode ser o iene, pode ser o euro, pode ser o franco suíço, pode ser a libra, todas essas podem. Agora, você sabe aonde, em que estão investidos 80% das reservas brasileiras em dólar? 80%. 80%. O mundo tem 14 trilhões de dólares, o equivalente a 14 trilhões de dólares em reservas internacionais. Qual é a principal moeda? O dólar, com 58%. Depois vem o euro. Não tem o real. Ninguém investe em real, porque é a moeda de um país não confiável. Por que o Brasil é um país não confiável? Eu não estou falando que o Brasil não é confiável por causa do Lula. O Brasil não é confiável por sua história econômica. O Brasil não é confiável porque as suas instituições ainda são muito enroladas. O Brasil não é confiável porque já deu calote na dívida. O Brasil não é confiável porque já enfrenta hoje uma questão um desafio de inflação, mas já teve hiperinflação. O Brasil não é confiável porque a sua moeda já foi manipulada quando o câmbio não era flutuante. E aí a moeda, uma hora teve maxi desvalorização, outra hora ficou com o real 1 para 1 para o dólar. Teve uma fase que você, por exemplo, com o câmbio era 1 para 1, 1 para 1. De repente foi para 4, hoje é 5,5. E é uma loucura. Então, o dólar como moeda de troca, o dólar como reserva de valor, o dólar como um instrumento até de investimento, tem gente que opera no mercado de câmbio, ele é uma moeda confiável, apesar do Donald Trump, apesar do Elon Musk, apesar dos desatinos e declarações estabanadas aqui e ali. Então, assim, o Brasil não tem nada a ganhar em abandonar, em querer tirar, não quero mais fazer operação em dólar. Isso é uma fantasia que um doido colocou na cabeça do presidente, e o presidente agora fica repetindo que o Brasil tem que se livrar do dólar. O Brasil tem que se livrar das ideias esdrúxulas e exóticas. E essa é uma ideia esdrúxula e exótica. Vamos parar de negociar usando o dólar, vamos usar agora o rublo, o yuan, o chinês, sabe? Ele falou, e quando a gente for negociar com o Irã está fora do sistema SWIFT também. O Irã não está banido do sistema financeiro internacional. Então você vai agora negociar com a Argentina, você recebe peso argentino e eles recebem reais nossos. Passados 6 meses, a gente fez um monte de estripulia aqui, eles fizeram um monte de estripulias lá. Quanto é que a gente tem de dinheiro real, de peso? Quanto é que vale o peso? A gente vai ter que fazer a conta em dólar. Então, o dólar ocupou esse espaço, o dólar manterá esse espaço e não é à toa e não vai mudar. O Brasil vai mudar se resolver investir no fortalecimento das suas instituições. O Brasil vai mudar se resolver fazer a separação e a harmonia entre os poderes. O Brasil vai mudar se os poderes pararem de usar a grana para se perpetuar no poder, entendeu? Realmente investir em educação, a gente tem mais engenheiro do que esse monte de faculdade de 5ª categoria circulando por aí. É isso que vai fazer a gente mudar de padrão. É o que fizeram os países que avançaram, é o que não faz um país como o nosso. Dito isso, só para você acompanhar, porque este é um tema que está na pauta. O presidente falou sobre isso algumas vezes, continua falando, e de tempos em tempos o Brasil é tomado por uma ideia doida, né?
gasto é vida, uma pequena inflação não faz diferença, coisas desse tipo. Agora precisamos ter autonomia fazendo as nossas compras e vendas internacionais, as nossas transações financeiras em dólar. Bobagem, bobagem. Não acredite nisso porque não faz sentido. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.